Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrônica de potência. Como vimos nas últimas aulas, a gente estudou sobre os retificadores, né, que é um tipo de controlador de conversor. E hoje a gente vai ver mais outros tipos de conversores também, certo? Então, um conversor estático de potência, ele nada mais é que um dispositivo que ele realiza a transformação de uma corrente, né, ou tensão em outro tipo. E também ele vai realizar a transformação de frequência. Então, como a gente viu nos retificadores, né, ele vai tentar fazer a transformação de uma tensão alternada ou corrente alternada para uma tensão contínua. Então, ele também é responsável por tratar e controlar a energia elétrica entre dois sistemas ou mais. Então, ele também tem essa função, além dele transformar, ele também controla a energia elétrica. Então, é por isso que ele é muito importante. E também a gente viu, né, que ele é constituído basicamente por elementos ativos e passivos. Quem são esses elementos que podem fazer parte desse conversor? Os MOSFETs, né, os IGBTs, então, os resistores, capacitores, indutores, também podem ser os transistores que a gente estudou também, os SCRs, entre outros. Né? Então, e os conversores também, eles podem possuir dispositivos auxiliares, como os transformadores e reguladores de tensão, né? Eles podem auxiliar também na constituição do conversor. Então, aqui embaixo a gente tem essa imagem, onde apresenta os diversos tipos de conversores. O que a gente já estudou até agora foi o retificador, que é onde a gente viu que é um sinal alternado, né? Tem aqui embaixo o retificador, a gente tem o sinal alternado de entrada e a gente tenta ter na saída um sinal contínuo, como a gente tem aqui na imagem, certo? Então, da mesma forma também que a gente, né, tem do alternado para o contínuo, a gente também pode transformar do contínuo para alternado, que aí no caso já vai ser outro tipo de dispositivo que vai ser chamado de inversor, né, onde a gente converte a contínuo para o alternado. Então, o inversor é muito usado aí virtualmente, né, na questão da energia fotovoltaica, né, que ele transforma a energia produzida nas placas para a energia alternada, que é a energia que a gente usa na residência da gente. Então, o inversor hoje é um dispositivo que está sendo muito utilizado. Além dos outros, também todos eles têm grande importância, mas hoje a gente vê que o inversor está sendo muito utilizado. Então, quanto aos conversores que a gente vai estudar, né, que é o CC para CC, que é esse aqui de cima, onde está transformar um sinal contínuo em outro contínuo, mas com algumas mudanças, por isso que a gente chama de CC para CC, e aqui embaixo onde tem um conversor CA para CA, né? A gente pega um sinal alternado e transforma em outro sinal alternado, variando algumas grandezas desse sinal. Bem, então, os tipos de conversores que nós temos, né, eles vão ser de acordo com as suas entradas e saídas, né? Com a entrada e a saída de energia em que eles vão trabalhar. Então, a gente vai ter 4 tipos de conversores. No caso aí, nós temos um conversor que transforma corrente contínua para alternada, outro tipo que transforma de corrente alternada para contínua, de contínua para contínua e de corrente alternada para alternada. Então, a gente vai ver cada um deles aí. E alguns a gente já viu, né? No caso de corrente contínua ou alternada para contínua, a gente já viu que foram os retificadores. Então, o conversor CC para CC, ele também é conhecido como chopper. Então, são conversores que recebem corrente contínua e liberam outra corrente contínua com amplitude maior ou menor. Então, gente, por isso então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar um pouco dessa corrente ou diminuí-la, né? E ela pode ser considerada também, gente, um equivalente a um transformador CA, com uma relação de espiras continuamente variável. A gente tem que lembrar que um transformador ele só funciona em corrente alternada, ok? Então, ele tem uma certa equivalência, né? Porque ele vai pegar um sinal CC e vai ampliar, ou vai aumentar, ou vai diminuir esse sinal. É usado também muitas vezes em quê? Em controle de velocidade de motores CC, carregadores de celular, aplicações veiculares, energias alternativas e também entre outros.
Já o conversor CA para CA, que é corrente alternada para alternada, esses conversores recebem corrente alternada e liberam corrente alternada com uma frequência e amplitude maior ou menor. Então a gente vai ter um sinal senoidal com a frequência, né? A gente pode estar mudando a frequência, aumentando ou diminuindo, e também sua amplitude, que vão ser controlados. Então, quando altera-se apenas o valor da tensão, se tem as variações de tensão. Mas caso se produza frequência distinta da frequência de entrada, se temos os cicloconversores. Então tem dois nomes, né? Quando você altera o valor da tensão, a gente diz que ele é um variador de tensão, e quando a gente muda a frequência, a gente diz que é um cicloconversor. Entre as suas muitas aplicações são exemplos de o controle de intensidade de iluminação, de temperatura, de velocidade, a estabilização de tensão, e também o seu uso como economia de energia, entre outros. Essas são as aplicações do conversor CA para CA. Outro tipo de conversor também, esse inclusive a gente já estudou, né, que é o de CA para CC. Eles são conhecidos como retificadores. Esse conversor recebe tensão alternada e fornece uma tensão contínua. Então, eles podem ser monofásico ou trifásico. Então, a gente viu nas últimas aulas os tipos de retificadores, né? Tanto como ele sendo usando controlado ou não controlados, né? Foi o que a gente viu até na última aula. Então, entre as suas aplicações, pode ser citadas a soldagem elétrica, o interfaceamento de sistemas de energia elétrica com sistema com energia elétrica, no caso, como eu falei da questão do sistema fotovoltaico, né? E o acionamento a velocidades ajustáveis, entre outros. Já o conversor CCCA, mais conhecido como inversor, esse conversor recebe tensão contínua e libera tensão alternada com controle de amplitude e frequência. Os inversores podem ser usados em circuitos de painéis solares, pode ser usados no no-breaks, permite o comando de um motor de indução por uma bateria, entre outros. Voltando aqui um pouco sobre o conversor CA-CC anteriormente, esse tipo de conversor também ele pode ser usado muito na parte de energia eólica, certo? Então, e esse conversor CCCA é mais usado na parte de conversão de energia da fotovoltaica. Há também outros tipos de conversores, né, que a gente chama de os conversores indiretos, que eles vão possibilitar mais um tipo de estágio de conversão. Se vocês voltarem naquela imagem, a primeira imagem, né, vocês vão ver que tem alguns momentos que ele não é de forma direta, de transformar um tipo de tensão ou corrente em outra. Ele primeiro, né, transforma de CC para CA, para depois de novo CA para CC. Então a gente chama de conversores indiretos, né? No caso da imagem, como eu falei aí, a imagem anterior, vocês vão ver que o conversor indireto de frequência necessita de um conversor CA-CC e em sequência um conversor CC-CA. Então, desse modo, a corrente alternada será convertida primeiro em contínua e após isso, novamente essa corrente contínua será convertida em alternada. Então, porém, com a frequência e amplitude diferentes da primeira CA. Então, por isso que é indireta. Então, ele pega uma corrente alternada, converte para CC, né? E depois essa corrente contínua, ela é convertida novamente para CA, só que ela com uma frequência e amplitude diferente. Então ela tem outras funções aí. Por isso que a gente chama de indireta. E existe também conversores que controlam o fluxo de energia de entrada para a saída, né? Você quer controlar. Eles são chamados de conversores reversíveis ou bidirecionais. É assim como a gente mostra nessa imagem abaixo. Então, ele mostra aqui nessa imagem, a gente está vendo um conversor que normalmente ele vai estar atuando como um retificador. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai alimentar o conversor CCCC, que manteria a bateria carregada. Então, portanto, se houver alguma falha na rede elétrica, o conversor CCCC ele vai inverter o fluxo de energia e vai começar a atuar no lugar do retificador. Né? Então, ele existe aí como... Ele tem também essas funções, aí, por isso que é chamado de conversor reversivo ou bidirecional, porque o bidirecional quer dizer que ele pode mudar o seu fluxo, certo? Então, é basicamente isso aí. Então, a gente tem primeiro aqui um retificador, né? E aí, que ele vai estar alimentando, então, além da carga, ele alimenta também um conversor,
esse conversor vai manter a bateria carregada, e se a gente vê alguma falha na rede, então o conversor converte, né, e passa a alimentar agora a parte do retificador. Então ele também tem essas funções, esses outros tipos de conversão, além dos que a gente já costuma estudar. Então, agora já que a gente já estudou os retificadores, a gente vai dar continuidade e vamos estar estudando agora, a partir dessa aula, e dando continuidade a partir da próxima, os conversores do tipo CC-CC, que são chamados de chopes, certo? Então a gente vai ver quais os tipos e como é que é o funcionamento nas suas configurações. Vejamos então que o conversor CC, também conhecido como choppers, ele é usado para obter uma tensão CC variável a partir de uma fonte de tensão CC constante, né? Então, o valor médio de tensão de saída varia quando se altera a proporção do tempo no qual a saída fica ligada à entrada, né? Então, a gente vai ter uma tensão de saída, né? Diz que a tensão, ou ele vai aumentar a tensão ou vai diminuir, mas também vai depender da proporção do tempo que a saída está ligada à entrada, né? Então, essa convenção pode ser obtida pela combinação de um indutor ou capacitor e um dispositivo de estado sólido também, que vai operar no modo de chaveamento em alta frequência. E nós vamos ver mais embaixo quem é que vai ser esse dispositivo que vai servir como chavear, né? Vai estar aumentando ou diminuindo a proporção do tempo em que a saída vai estar ligada à entrada dos conversores, né? Desse tipo de conversor. E também a conversão CC-CC, gente, ela é alcançada, também pode ser através de tiristores também, né? Não precisa ser basicamente só o indutor capacitor, ele também pode ser empregado também os tiristores, os TBJs, né? Os próprios SRs que a gente viu na última aula, que foi usado nos retificadores. Então, para esse tipo de chaveamento que eu falei anteriormente, os choppers ele vai usar normalmente o PWM, que é a modulação por largura de pulso. É ele que vai estar controlando aí a questão do tempo de entrada, da ligação da saída com a entrada. Os choppers basicamente se dividem em dois tipos, que é o step down ou bulk, que é o abaixador, que vai abaixar o valor da corrente ou tensão, e o step down, step up, que é o boost, né, que é mais conhecido também, pode ser o elevador, então ele vai estar elevando o valor da tensão CC. E a gente tem algumas aplicações aí, que é o caso de o controle de motores CC, usados também o EPS, e também em fontes, no caso aí, fontes de alimentação chaveada, né? E essas fontes chaveadas, gente, quando a gente usa em fontes chaveadas, elas vão suceder, né? Vão suceder os retificadores não controlados. Então ele vai reduzir, então quer dizer, quando a gente fala em fontes chaveadas, esse tipo de conversor é usado logo após o sinal que sai do retificador, desse tipo de retificador. Então quando o sinal sai, a gente viu que ele não sai constante, né? Ele sai um pouco ainda com umas ondulações que a gente chama de ripple, e aí esse tipo de conversor vai ser usado na saída desse retificador, né? E vai regular a tensão de saída da fonte, por isso que a gente chama de reguladores chaveados, ok? Eles também podem ser usados em equipamentos alimentados por bateria. Então, ele tem um monte de aplicação, e uma das aplicações mais importantes que eu vejo aqui no caso são os reguladores de tensão, ou os reguladores chaveados. Temos esse princípio de operação básico aqui, para esse tipo de conversor, onde a gente tem uma tensão de entrada contínua, e na saída também vamos ter uma tensão contínua, né? Mas ela pode ser ou maior ou menor do que essa tensão de entrada. Depende do circuito que a gente vai estar usando aqui como chopper, né? E também a questão do chaveamento. Vejamos esse quadradinho aqui. Nesse quadradinho, gente, ele está simbolizando qual tipo de circuito que vai ser usado. Aqui ele não está sendo apresentado, mas a gente vai ver nos slides futuros qual vai ser o circuito para cada tipo de conversão. Quando eu quero aumentar o valor da tensão, quando eu quero estar diminuindo. Então, se a gente considerar aqui o chopper como são ideais, sem perda nenhuma, né? A gente pode ter esse entendimento aqui, como eu falei a vocês, que ele tem a mesma
a equivalência com os transformadores CA, onde a gente tem aqui a potência na entrada vai ser igual à potência na saída, né? Um V0 e 0 vai ser igual à tensão de entrada vezes a tensão de saída, ok? Então, essa é a configuração básica que a gente tem do princípio de operação. Então, nós temos uma tensão na entrada e vamos ter uma tensão na saída, ou aumento, ou maior ou menor, depende do tipo de circuito que eu estiver usando. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês como seria o circuito de um conversor do tipo step down, né, que a gente chama de abaixador. O abaixador ele vai pegar a tensão na entrada, que é uma tensão contínua, e vai estar abaixando esse valor de tensão, né, com a tensão V0. Vejamos que aqui a gente tem como componentes desse circuito um diodo e temos um indutor, né? A função deles aqui nesse circuito vai ser eliminar as ondulações dos sinais que saem do retificador. Então, como eu falei a vocês, a gente viu que o sinal retificado ele não sai totalmente constante, ele ainda tem umas certas ondulações que a gente chama de ripple. Então, esse indutor aqui, o diodo, ele vai ter essa função. Está eliminando, né, e colocando cada vez mais constante, e dependendo aqui da questão do chaveamento que vai ser usado, a tensão ele pode estar, no caso aqui a tensão vai aumentar, né, ou seja, vai diminuir, por ser um tipo de conversor de step down. Então ele vai pegar uma tensão constante na entrada e vai estar diminuindo em valores, né, vai ser menor o valor da saída, mas em compensação ele vai estar com menos ondulações, devido ao fato de estar usando o indutor e o diodo aqui nessa configuração. Já para o tipo de conversor do tipo step up, que é o elevador, né, o up no inglês é elevar, a gente já vai ter esse tipo de configuração aqui, um pouco diferente do anterior, do abaixador. Então, que além do diodo e do indutor que a gente tinha no anterior, agora a gente também vai ter um capacitorzinho aqui, né? Então, ele é um tipo de conversor que vai estar abaixando, então nós vamos ter uma tensão na entrada constante, e esse valor a gente vai ter na saída um valor menor, né? Um valor constante também, porém um valor menor em módulo. E também vai depender do valor também, ele vai depender dessa questão aí do chaveamento aqui, que a gente tem uma chave aqui, né, que a gente vai estar usando, que a gente viu aí anteriormente, que é o PWM, que a gente vai estar usando como controlador dessa chave, ok? Então, é esse circuito aqui que temos para o step out, né, que é o conversor elevador, onde ele vai pegar um sinal de entrada e vai estar elevando aqui na saída, ok? Então é isso, hoje a gente, né, chegou ao final mais dessa aula, a gente deu só uma introduçãozinha do que é um conversor do tipo CCCC, e na próxima aula a gente vai ver como funciona esses tipos de conversores, e também falar um pouco sobre a questão do PWM, né, que é o controlador que a gente vai estar usando aí para esse tipo de conversor, certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos aí para vocês.